Fala seus traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário. Vamos hoje a uma estratégia manual aqui na Derive.com. Hoje eu vou trabalhar com dois indicadores diferentes. Espero que vocês gostem aí, prestem bem atenção nas minhas entradinhas para que vocês repitam aí na casa de vocês, tá? Caso você tenha chegado aqui no meu canal pela primeira vez, meu nome é Cristiano, que eu trabalho com opções binárias, passo dicas, passo estratégias, libero robôs gratuitos. Caso você goste desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no meu canal, deixa aquele like e também liga as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos então à estratégia. Vou colocar primeiro os indicadores aqui no gráfico, tá? Clica aqui em indicadores. Primeiro de tudo, pessoal, vamos colocar média móvel, tá? Clica aqui, ó, média móvel average, tá? Moving average. Vem aqui, clica na configuração e coloca período 14. Vou colocar um período 14. Período rápido, mudem de média móvel simples para média móvel exponencial. Concluído. Pessoal, para quem não sabe o que faz uma média móvel, como que é o cálculo dela, a média móvel simples, por exemplo, eu estou no time frame de 1 minuto aqui. Cada candle dessa aqui, cada vela de movimentação, representa 1 minuto do mercado. Quando você coloca um período de 14 no time frame 1, quer dizer que a média móvel será montada baseado nos 14 últimos minutos, tá? Essa linha aqui, ela está sendo baseada nesses 14 minutos do gráfico. Quando eu mudo para exponencial, o cálculo ele já não é tão simples. A média móvel exponencial, ela tem mais ênfase e mais foco nas últimas movimentações. Então, o que significa? Essa média aqui, ó, essa ponta da média móvel, digamos, ela vai começar a ficar mais volátil de forma mais rápida do que a média móvel simples. Então eu achei mais interessante adaptar a exponencial do que a simples, beleza? Agora, o segundo indicador, pessoal, tendência Parabolic SAR. Esse aqui você pode deixar na configuração padrão. Então nós temos aqui Parabolic SAR e também a nossa média móvel. Nesse momento aqui eu já tenho uma entradinha. Aqui, galera, vocês podem trabalhar tanto com sobe e desce, que é o rise and fall. Caso você trabalhe com martingale, você faz uma dobra básica, ou você pode colocar superior e inferior para ter aquela barreira de segurança na sua entrada. Deixa eu colocar aqui. Quando eu estou trabalhando, pessoal, com 1 minuto de time frame, eu vou trabalhar com 2 minutos de contrato, tá? Se eu estou no time frame 1, serão 2 minutinhos de contrato. Se eu estou no time frame 2, serão 4 minutos de contrato. Seu tempo de contrato será sempre o dobro da sua da leitura do seu gráfico, tá? Se você está com 1 minuto, 2 minutos, 4, 5 minutos, 10 minutos, beleza? Vamos colocar aqui 2 minutinhos de contrato, porque eu estou com 1 minuto. Eu vou trabalhar com barreira superior e inferior e vou colocar 50% de segurança. Vamos ver, 0.4, estou com 58%. 0.45 ainda está com uma barreira superior. 0.5% de barreira, eu estou aqui com 51%. Vou fazer uma entradinha e vou explicar o porquê, tá? Mas deixa eu ver se vai realmente começar a subir esse mercado aqui. Deixa eu só ver se vai realmente começar a subir. Vou fazer uma entradinha aqui. Pessoal, qual que é a minha leitura do sinal? Você está vendo que tem sempre essa Parabolic SAR aqui, ó, acompanhando uma alta, acompanhando uma queda. Sempre que houver, na verdade, uma reversão aqui de lados dessa Parabolic SAR, você não vai entrar logo na primeira candle, tá? Por exemplo, acabou aqui o meu Parabolic SAR que estava acompanhando a descida e começou logo aqui embaixo acompanhando uma possível subida. Nunca entre nessa aqui. Espere a segunda candle e que a nossa média exponencial esteja alta, esteja apontando suficientemente em sentido de alta para você fazer a sua aposta em valorização, tá bom? Esperem a segunda candle. Ou aí você vai esperar terceira até no máximo a quarta candle, tá? Não façam mais entradas caso vocês tenham perdido essas primeiras 3 candles após essa primeira aqui, beleza? Eu fiz uma entradinha ali, realmente agora o mercado
está vindo contra mim, mas não tem problema. Minha primeira entradinha, sempre dou aquela forçada, né? Eu acho interessante que você entre na segunda candle, tá bom? Se a primeira começou aqui, a segunda já tiver com a média exponencial apontando legal para cima em sentido de valorização, aí você já entra apostando também na valorização, tá bom? Aí se você não conseguiu pegar nessa, apareceu na segunda essa oportunidade, você consegue pegar. Se não apareceu nessa, mas apareceu nessa aqui, você consegue entrar também. A partir da quarta aqui, não entre mais, tá bom? Pelo menos na minha estratégia, tá, gente? Se você quiser fazer mais entradas ainda, considerar mais esse sinalzinho do Parabolic Star, aí vai da sua estratégia mesmo, vai da sua otimização, mas eu prefiro pegar até essa daqui que é a terceira, tá bom? Tomei um loss, fiz a minha primeira entradinha aqui, né, ó. Você pode ver que eu ainda peguei a minha média móvel exponencial não estava apontando uma valorização, mas foi minha primeira entradinha, eu sempre dou aquela forçada a mais. Agora, a partir do meu primeiro gale, eu já começo a entrar com mais prudência, né? Vejo o mercado se está mais legal ou não para fazer minha entradinha. Como eu estou com 51% de barreira, eu preciso fazer vezes 3 a minha entrada inicial, tá? Se eu entrei com 10, agora eu vou entrar com 30, tá bom? Então vamos aguardar aqui, esperar colocar 30 dólares aqui de entrada. E agora entradinha com prudência. Você pode ver que nesse mercado já tá bem estranho, né? A movimentação, o meu Parabolic SAR tá apontando para uma subida do mercado, mas nós temos aqui, ó, o mercado em queda. Então a gente não vai abrir mais contratos nesse momento, tá bom? Vamos aguardar. Eu vou até mudar um pouquinho de contrato aqui, de ativo. Vamos ver se tem alguma. Ó, aqui ó, já tem tá um bom tempo já nesse movimento aqui de Parabolic SAR aqui em cima. Se você quiser já deixar pré-preparada a sua entrada, galera, vem aqui, ó. A próxima reversão, a troca vai ser para baixo, correto? Você vai colocar sua barreira para baixo, para colocar sua segurança abaixo da sua entrada inicial. Já vai deixar configuradinho aqui 50%, caso você queira utilizar a mesma segurança que eu. Tá vendo? Ó, 49%. Quando houver essa reversão do Parabolic SAR, você vai aguardar a primeira candle finalizar para entrar a partir da segunda, beleza? Resuminho bem rápido aí do que eu vim mostrando aí nos últimos momentos, tá? Agora tem que esperar, pessoal, a reversão. Isso pode acontecer de forma rápida ou pode demorar mais. Olha o tanto que fez essa movimentação aqui, tá vendo? Ó? Olha o Parabolic SAR aqui, ó. O tanto que se manteve abaixo da movimentação do ativo. Aí você pode ficar trocando de ativo, tá? Até você achar aí. Tá começando agora uma reversão de Parabolic SAR. Acabou de fazer a troca. Vamos ver. Até a terceira Parabolic SAR depois de iniciar a reversão. Pelo menos na minha estratégia que eu estou passando agora. Vamos começar a passear. Já está na última, tá vendo? Ó? Ele tá com a barreira para cima já. Vou colocar aqui um pouco mais de segurança. 8. Vamos ver. Só que já está para o final dessa candle, tá vendo, gente? Ó, tem 5 segundos só para a expiração dela. Já vai passar para a próxima candle, quer ver? Ó? Ah lá, passou para a próxima candle. Meu limite era aqui, entendeu? Meu limite para fazer entrada era nessa daqui. Pode acontecer de entrar e pegar uma win? Pode, mas eu já tomei um loss. Agora a minha entrada eu quero fazer com mais prudência. Quero ter mais segurança que essa minha entrada vai me trazer uma win. Então vamos, ó, aqui ó. Começou uma reversão agora. O meu sinal de mais já está para cima. Vou aumentar minha segurança para 6. 6.2. 6.4. Dá 51%. Mas nesse momento, o que vocês estão vendo aqui na média exponencial? Ela está bem para cima. A gente tem que apostar agora na desvalorização quando a média exponencial demonstrar que o mercado vai começar também a cair. Então não é o momento de efetuar uma entrada, mesmo que já comece a segunda candle, tá? É uma estratégia mais de paciência, tá, gente? Ainda mais quando você vai começar o seu gale. Tem que ter mais prudência, tem que entrar com mais cuidado para você não ficar gastando entrada aí, ó.
Tá vendo? O mercado continua subindo. Minha Parabolic SAR já está aqui, ó, o meu indicador, ó. O mercado começou a cair agora, mas a minha média exponencial tem que começar a demonstrar queda, senão eu não faço a minha entrada. Vamos começar, vamos dar uma guardadinha nessa entrada aqui. Qualquer coisa eu dou uma aceleradinha no vídeo, tá? Porque como agora é tempo de 1 minuto, pelo menos cada candle aí demora mais. Mas tá vendo? Já tá começando a pegar uma lateralização aqui, ó, tá vendo? Ó, o mercado tem caído, a exponencial cai na mesma velocidade, o mercado já subiu de novo. Vamos aguardar, gente. Aqui agora é prudência total, fazer uma entradinha com mais assertividade. Ó, começou a cair, vai acabar essa candle aí, vamos ver como vai começar a próxima. Tenho mais 2 candles aí para fazer essa entrada, vamos ver. Ó, tá ali, não vou entrar ainda. Quero ver essa exponencial caindo aí. O cálculo dela, lembrando, faz a média nos últimos 14 minutos. Só que a exponencial já começa a demonstrar a variação de alta ou de queda de forma mais rápida. Ó, novamente, ó, subindo. Não precisa entrar quando tá assim. Vamos aguardar. A minha próxima candle seria a última, né? Mas como já tá tão alta aqui, tá tão valorizada essa candle, essa movimentação recente, dificilmente eu vou ter uma variação muito forte que faça essa minha exponencial ficar em queda. Então o que eu vou fazer? Mudo o mercado. Aproveita que vocês têm mercado pra caramba aqui de índice sintético, aqui Parabolic já tá muito à frente. Aí eu começo a rodar, tá, pessoal? Vamos rodando aí, procurando ativo para efetuar a minha entradinha. Aqui também não, ó. Ainda não começou uma... Não trocou a Parabolic SARS. Aqui trocou também. Vamos colocar para cima. Já está 0.6 aqui. 0.63. Tá bom? Vamos ver agora se vai ter força vendedora suficiente. Mesma coisa, pessoal. Mesmo assunto aqui, ó. Tá vendo, ó? Estamos com a exponencial para cima. Mas a nossa Parabolic SAR está acima do ativo, mas a nossa exponencial está apontando para cima também. Eu quero queda, tá? Eu vou apostar na desvalorização. E nesse momento aqui, ó, como é a minha penúltima candle, também não está muito assim interessante para que na próxima ela já tenha uma queda suficiente para jogar a minha movimentação para baixo, né? Para jogar aí numa desvalorização que seja confiável, né? Mas vamos ver, tá na última aí, ó. Tá no meu limite de última candle aqui para fazer uma entrada em desvalorização. Vamos ver, ó, tá subindo. Vamos mudar a volatilidade. Isso aqui já tô entrando com um valorzinho maior. Talvez, pessoal, até faça uma entrada na próxima com um valor maior e já sendo mais prudente desde o início, tá? Ó, aqui acabou de mudar. Sinal para baixo para minha segurança ficar para baixo. 75 aqui de barreira. Beleza, vamos ficar agora de olho nessa movimentação. As candles estão subindo. Minha Parabolic SAR está abaixo do ativo. Agora é ficar aguardando. Tanto que agora eu vou até aumentar o meu martingale, tá? De 30, coloquei 50 aí, 50 dólares. Vamos ver, ficar de olho aí. Parabolic SAR está ali, estou no início da movimentação. Vamos esperar que essa média móvel exponencial suba. Não vou fazer entradinha enquanto não aparecer o meu sinal. Agora a entrada é mais prudente, como eu venho falando aí. É que é para vocês não esquecerem, galera. O meu modo de operar, ele é mais assim, tá? Primeira entradinha, forço a barraca mesmo. Dá um sinalzinho, eu já faço a entrada. A partir do meu primeiro martingale, já começo a ser mais prudente. Ó, tá caindo. Não tá pegando aí a minha movimentação. Por isso que eu vou fazer poucas entradas, tá? Pegar só minha recuperação dos 10 dólares perdidos. Aí na próxima entradinha, talvez eu já entre com 50 novamente, tá? Ó, tá complicado ali. Opa, pulei o 25, deixa eu voltar. Deixa eu voltar no 25 aqui. Ó como é que tá essa parabólica aqui, ó. Olha essa mudança aqui, pessoal, ó. Parabólica aqui embaixo. Houve um parabólica aqui, ó,
estava acima e ele já retomou novamente abaixo. Por isso que eu falo, espera pelo menos começar na segunda candle essa troca de lado, tá? Não vai logo na primeira. Aguarda aí pelo menos a segunda candle para você começar a considerar. Aqui, ó, primeira já está nela. Jogo a minha barreira para baixo. Coloco uma barreira de segurança de 50%. Vamos ver aqui, ó. Essa provavelmente eu vou pegar a entrada, hein, gente? Ó, parabólica aqui embaixo. Movimentação de alta. Minha média exponencial começando a ficar em apontamento de alta, né? Vamos ficar aqui, ó. Vamos aguardar finalizar essa candle. Começar a próxima para que eu possa efetuar minha entrada. Ó, tá ali, ó. Tá meio que apontando para cima, tá vendo, ó? Deixa eu só pegar mais uma, ver se ela vai realmente começar a subir. Essa minha movimentação. Lembrando agora, prudência total. Repito a palavra para que vocês coloquem isso em mente. A partir do seu primeiro gale é prudência. Aguarda mais, tá vendo, ó? Se eu não aguardo a minha confirmação, que é uma candle de alta, eu já teria entrado e eu estaria aqui praticamente já com o ativo pegando a minha barreira de segurança, entendeu? Aqui é você aguarda agora. Aguarda uma movimentação de alta aí para você entrar a favor dela. Vamos ver aí, ó. Ficou até mais lateral a nossa média exponencial. É mais demorado mesmo, gente. Mas aqui eu falo, eu fiz algumas entradinhas que foram certeiras também. Foram bem certeiras aí. Vamos aguardar. Essa daqui, ó, como essa candle deu uma bela de uma reversão aqui na volatilidade, né? Ele pegou uma candle cheia aqui, ó, de alta, deu uma leve reversão aqui na próxima. Então aí tô aí na minha penúltima candle, né, para fazer a minha entrada. Tá vendo como é importante você aguardar a confirmação? É o que o pessoal também faz em suporte e resistência, gente. Você quando vai, bate suporte, bate resistência, você não vai fazer a sua entrada logo em seguida, tá? Você vai aguardar a confirmação daquela movimentação para efetuar a sua entrada. Quem já sai lá fazendo a entradinha de qualquer forma, toma loss mais fácil, né? Tudo bem que você pode seguir a mesma estratégia que eu. Ah, bateu lá o meu suporte, minha resistência, minha primeira entradinha eu vou dar aquela forçada. A partir da segunda, você pega e faz o quê? Entra com mais segurança, procurando sim trazer a probabilidade do acerto para o seu lado. Olha o pavio que deixou essa movimentação aqui. Vamos ver, calma aí. Eu vou fazer agora, gente, uma entradinha aí. Minha última oportunidade, né? Nessa reversão aqui do Parabolic. Eu vi que teve uma força vendedora forte aqui, né? E depois houve aqui uma força compradora o suficiente para deixar esse pavio aqui, ó. Tá vendo? Como deixou esse pavio aqui enorme na minha candle anterior, me deu ainda mais vontade de fazer uma aposta em valorização. Para quem conhece padrão de candles, né, faz um martelo assim, os únicos padrões de candle que eu costumo utilizar, que eu costumo levar em consideração, é martelo e estrela cadente. Martelo é esse daqui, estrela cadente ao contrário. Força compradora, de repente a força vendedora derruba o ativo de uma forma que deixa um pavio gigante na parte de cima. Aí quer dizer o quê? Que a força vendedora não deixou a compradora continuar subindo e pelo contrário empurrou ela o suficiente para ficar praticamente esse dojizinho aqui. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que no contrário, considerando o martelo. Aqui, ó, olha como aconteceu realmente esse padrão aqui. Ele pegou, desceu bem, subiu, minha próxima candle começou a valorizar, minha média exponencial apontando para cima, meu parabólico aqui embaixo e eu fiz uma entrada em valorização. E o que está acontecendo? Já estou pegando a minha win aí, né? Vou pegar os meus 10 dólares que eu perdi, deixa eu pegar aqui, ó, vou ganhar esses meus 10 dólares, recuperá-los e ainda pegar um lucrinho de 15 dólares aí em torno, né? Vamos ver. Deixar finalizar a entrada aí. Aí eu faço mais uma entradinha, porque realmente
são entradas mais difíceis de acontecer, tá? Mas você pode estar testando aí, porque você vai ter todo o seu tempo do mundo aí, principalmente em C sintético, que tá rodando direto, ó. 25,71, menos 10 dólares lá, 15,71, tá? 15,71. Vamos fazer mais uma entradinha só? Só mais uma entradinha aí, gente, vai. Vamos pegar aqui, voltar na volatilidade 10 de um segundo. Volatilidade 10 normal. Já vou entrar com 50, tá? E já vou fazer uma entrada com prudência. Ó, aqui, ó, desceu 2 apenas aqui, tá vendo? 2 negocinho do Parabolic SAR, subiu e aqui já desceu novamente. Vou colocar para baixo minha segurança. Barreira um pouco maior também, 65, vamos ver. 70, 70, 80. Beleza, vamos ver aí, pessoal. Tá numa movimentação legal até o momento. Vou fazer minha entradinha aqui. Vamos ver. Fiz aqui seguindo a estratégia. Pode dar errado? Claro que pode. Não é 100% de certeza que você vai estar ganhando sempre usando a estratégia, né? A estratégia, pessoal, ela vai te trazer a probabilidade do acerto a seu favor. Mas nenhuma estratégia é 100%, tá? Aqui eu coloquei, ó, fiz a minha entradinha seguindo aqui, tô na segunda candle, né? Após a primeira aparição da parabólica abaixo. Minha média exponencial está apontando para cima e vem numa movimentação de alta nas últimas candles, tá? Então eu fiz realmente essa movimentação. Pode ver que minha última candle também tá com um pavio bem alto abaixo dela, né? Então tá praticamente a mesma entrada que eu fiz da última vez. Pode dar errado? Claro que pode. Vamos aguardar aí. Ó, nesse momento aqui tá na minha barreira de compensação. Tá vendo? Ó, tá na minha barreira de compensação ali. Eu tenho 1 minutinho de contrato ainda. Vamos ver se eu já finalizo aí. Se eu tomo um loss aqui, vezes 3, a minha próxima entrada seria de 150 dólares no mínimo aí, para pegar uma recuperação legal. Ó, tá vendo? Deu uma queda legal, tá? Talvez eu faça até um martingale contínuo nesse mesmo ativo. Quero ver como que vai terminar essa movimentação aqui. Se eu tomar um loss, mas o ativo acabar próximo da minha barreira de compensação, eu ainda faço aqui um martingale nessa mesma movimentação, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, 200. Vamos aguardar finalizar. Ele está próximo da minha entrada inicial ainda, tá vendo? Ó? Tenho mais alguns segundinhos de contrato. Vamos ver aí. Novamente ficou acima. Tá bem indeciso, ó. No finalzinho, pessoal. No finalzinho eu tô perdendo a minha entrada, tá vendo? Ó? Perdi minha entrada no finalzinho dela. Vamos aguardar aqui o que vai acontecer. Subiu, vou entrar de novo. Entrei de novo aí. Minha barreira agora tá mais para baixo, tá? Eu resolvi fazer um martingale contínuo devido à movimentação fraca dessa última candle aqui, tá? Mas agora tá descendo forte, tá vendo? Ó? Deu uma descidinha forte ali. Estou confiante aí que o mercado vai se manter acima dessa minha barreira de compensação ao final dos 2 minutos. Vamos ver aí. Desceu bem, desceu bem. Deixei um tempo bom para o mercado, né? Que são 2 minutos. Tem essa candle aí e mais uma ainda. Vou aguardar aí acabar essa entrada para finalizar. Ó, deu uma distanciada boa da minha entrada inicial, hein? Vamos ver aí. Tem ainda 1 minutinho de vídeo, quer dizer, de contrato. Ele pode recuperar ainda normalmente. Vê, ó, tem mais 40 segundos, tá distante da minha entrada. Ó, tá bem distante, hein, gente? Provavelmente é um lozinho aí também. Entrei com duzentão, hein? Minha próxima entrada aí vai ter que ser bem para arrebentar o balão aí. Que são o que? 250 dólares, né? Tô lá com 20 segundinhos. Essa aqui já não vai dar.
Deixa quieto essa entrada aqui. Desceu bem, uma forte... Olha, essa reversão aqui nessa candle foi forte, ó, tá vendo? Ó? Essa daqui foi bem forte, onde eu peguei a minha entradinha última, que era para ser o Gale. Aqui você vai aguardar, gente. Aguarda aqui. Minha entradinha agora vai ser mais forte. Eu tenho que recuperar 250. Se eu entro com 500 dólares ali, aí eu pego meus 250, tá? Eu tenho que pelo menos entrar com 500 dólares. Eu vou entrar aqui, ó. 600. 600 vai me trazer aí 298 dólares caso eu fizesse nessa entrada, mas não é interessante. Eu venho, mudo. Vamos ver uma movimentação aqui. Aqui, barreira tá para cima. Colocar 63 aqui. Vamos ver aí. Desvalorização. Vamos aguardar aí a movimentação. Quero agora pegar essa média exponencial caindo. Tem terminado bem doji aí nas últimas 3 candles, né? Também um pavio forte aqui. Vamos aguardar que agora tem que ser uma entradinha show de bola. Ó, deu uma quedinha. Vamos ver. Tá bem ali, ó. Tá. Agora deu uma subidinha legal. Ó, subiu bem. Por isso que é bom esperar, gente. Espera, não fiquem com pressa, não. Vamos aguardar, ó. Desceu novamente. Tá uma movimentação de pips bem forte nesse momento, né? Esse 10 de um segundo aí tá movimentando forte. Minha última oportunidade, né? A minha última candle, digamos ali. Vou entrar agora. Começou a cair forte ali, eu vou entrar. Entrando com 600 dólares para sair com 909, né? Aí eu pegaria de volta aí os meus 250 perdido, né? E ficaria com mais 50 dólares de lucro, tá? Vamos ver, até o momento aí pegou uma queda bem legal, uma queda bem interessante. Só que a movimentação aqui, o PIP tá tão forte, eu nem fico ainda seguro que vá finalizar pegando minha win, tá? Você vê o PIP de movimentação, os ticks assim, eles estão muito fortes. Ele, de repente, em uma única movimentação, ele pode subir bem ou também descer bem, né? Vamos aguardar aí, tem mais 1 minutinho e 15. Ver se eu já recupero. Aí vocês testem bem, galera. Isso aqui é muito paciência mesmo. Eu tô no time frame de 1 minuto, né? Para movimentações mais rápidas. Eu acho interessante que vocês testem colocando aí time frame pelo menos de 2 minutos para entrar com 4 minutos de contrato. 3 minutos para entrar com 6 minutos de contrato, tá? É que se eu faço nesses time frames maiores, gente, meu contrato vai ser ainda maior, o vídeo vai demorar ainda mais, tá? Porque aí quando você trabalha com esses time frames pequenos, você corre muito esse risco de doji, né? De movimentação indecisa. Quando você pega aí um time frame maior, um contrato mais constante, aí você costuma acompanhar a tendência do mercado com mais assertividade, né? Aí quando você pega umas movimentações assim de 1 minutinho, onde já está o contrato? Falei para vocês, ó, tá vendo, ó? A movimentação de PIP tá tão forte nesse momento que não era nem, não tava nem seguro quando tava ali embaixo, ó. Tá vendo, ó? 5 segundinhos aí, ó. A última candle foi de alta, peguei a minha win, mas você viu como que tá a movimentação? Então, caso vocês forem colocar aí a estratégia em prática, procurem trabalhar com 2 minutos de contrato e 2 minutos de time frame, 4 minutos de contrato. Ou 3 minutos time frame, 6 minutos de contrato, tá bom? Então aqui eu peguei, eu tinha perdido 250, ganhei 59,38. Venho aqui, 59,38. Beleza, 75 dólares aí. O dólar hoje, vamos ver rapidinho aqui, Google. Quanto tá o dólar hoje aí? Dólar hoje, ele tá 5,7 vezes 5,07, R$ 380 aí. Claro que
fazendo 2 martingales, tá, gente? Meu saldo assim, você pode às vezes assustar com o valor que eu tô fazendo a entrada, mas você pode começar com $1 de entrada para ficar testando, tá, gente? Não precisa começar com esse valor alto, não. Beleza, gente? Então é isso aí. Caso você tenha alguma dúvida sobre a estratégia, deixa aí nos comentários. Segue no Instagram também, o Trader Binário. Respondo a todos lá. Respondo a todos aqui nos comentários também. Caso queira saber como eu opero no dia a dia, tanto manualmente quanto com robôs traders, tem aí o link na descrição, Trader Consistente, meu conteúdo avançado, onde vai te levar desde o iniciante até o avançado em day trade com opções binárias. Também está entrando criptomoeda e bolsa de valores. Quando você já estiver no curso, todas as atualizações são de graça para alunos, beleza? Então é isso aí, pessoal. Boa sexta-feira a todos, bom final de semana. Até mais. Tchau.